Você já parou para pensar que sabemos mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos? É verdade. Mais de 80% do oceano ainda permanece inexplorado. Isso significa que a maior parte do nosso planeta continua sendo um território desconhecido. Recentemente, transmissões ao vivo de expedições científicas a mais de 4.000 metros de profundidade no Atlântico Sul mostraram criaturas bizarras, misteriosas e até assustadoras. Milhões de pessoas ficaram vidradas acompanhando em tempo real um universo que parecia de outro mundo. Agora, imagine só, se no coração do nosso próprio planeta existem formas de vida tão estranhas e desconhecidas, o que será que pode existir além da Terra? Mas antes de mergulharmos nessa jornada, aproveita para se inscrever aqui no canal Mentropia e deixar o seu like. Aqui você vai encontrar ciência, mistério e descobertas contadas de um jeito que prende e faz pensar. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra. São responsáveis por regular o clima, produzir oxigênio, sustentar cadeias alimentares complexas e até influenciar a vida em terra firme. Mas, apesar disso, grande parte desse gigantesco ecossistema permanece invisível para nós. Apenas cerca de 20% do oceano foi mapeado em alta resolução. O resto é praticamente um território virgem. Explorar o fundo do mar é um dos maiores desafios tecnológicos da humanidade. A pressão é esmagadora, a escuridão é total, as temperaturas são baixíssimas e as correntes são imprevisíveis. Esses ambientes são tão hostis que até pouco tempo atrás acreditávamos que eram praticamente estéreis, mas a realidade mostrou ser bem diferente. Cada mergulho revela paisagens desconhecidas, cheias de formações geológicas impressionantes e ecossistemas que funcionam de maneira totalmente inesperada. É como abrir um livro que esteve fechado por milhões de anos. O mais fascinante é que quanto mais exploramos, mais percebemos o quão pouco sabemos sobre o nosso próprio planeta. O fundo do oceano é, em muitos aspectos, o nosso último grande continente perdido, esperando para ser descoberto. Nas últimas décadas, submersíveis e robôs de exploração revelaram criaturas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Peixes com bocas translúcidas, lulas gigantes, águas-vivas bioluminescentes que brilham como lanternas no escuro, crustáceos adaptados à pressão extrema. Um exemplo famoso é o peixe-diabo negro, com sua isca bioluminescente usada para atrair presas em completa escuridão. Outro é o caranguejo yeti, encontrado perto de fontes hidrotermais, que cultiva bactérias nos pelos de suas patas para se alimentar. Esses seres não são apenas fascinantes pela aparência, eles nos mostram como a vida pode se adaptar a condições que antes julgávamos impossíveis. E aqui está a grande chave: se a vida consegue prosperar em ambientes tão extremos na Terra, por que não poderia existir também em outros planetas ou luas? Cada nova descoberta reforça a sensação de que estamos diante de um catálogo vivo de criaturas alienígenas, mas que habitam o nosso próprio planeta. Muitas dessas espécies só foram vistas uma única vez, e algumas podem desaparecer antes mesmo de serem estudadas a fundo. É como se o oceano guardasse segredos em forma de vida, revelando-os aos poucos, como quem entrega pistas de um enigma muito maior. Recentemente, um projeto científico transmitiu ao vivo imagens do fundo do oceano, a mais de 4.000 metros de profundidade. No auge da transmissão, mais de 1.600.000 pessoas assistiam diariamente, hipnotizadas pela estranheza e pela beleza daquele mundo oculto. Era como assistir uma expedição interplanetária, mas acontecendo aqui mesmo, no nosso planeta. O mais impressionante foi a reação do público, debates acalorados, perguntas, especulações e até mesmo campanhas pedindo mais financiamento para a ciência. E aqui entra um ponto curioso: como algo tão silencioso e científico conseguiu chamar tanto a atenção em uma era dominada por vídeos curtos e superficiais? A resposta pode estar no fascínio humano pelo desconhecido. Existe dentro de nós uma chama natural de curiosidade, e poucas coisas despertam tanto essa chama quanto ver o inexplorado
sendo revelado diante dos nossos olhos. Foi quase uma catarse coletiva, milhões de pessoas de diferentes países e culturas se conectando pela mesma experiência, o mesmo assombro diante do desconhecido. Para alguns, parecia ficção científica, para outros, uma chance rara de testemunhar ciência em tempo real. Mas para todos ficou clara a mesma mensagem: ainda há muito mais por descobrir no nosso planeta do que imaginamos. Um dos ecossistemas mais fascinantes já descobertos no oceano profundo são as chamadas fontes hidrotermais. Imagine chaminés submarinas que liberam água superaquecida e carregada de minerais em meio à escuridão total. A princípio, parecia impossível existir vida ali, mas quando os cientistas exploraram essas regiões, encontraram comunidades inteiras de organismos vivendo sem depender da luz do sol. O segredo está em um processo chamado quimiossíntese, no qual bactérias produzem energia a partir de substâncias químicas liberadas pelas fontes. Essa descoberta revolucionou a forma como entendemos o limite da vida. Criaturas como vermes tubulares gigantes, caranguejos albinos e camarões cegos formam ecossistemas completos, sustentados apenas pela química do planeta. E o mais impressionante é que esses ambientes funcionam como verdadeiros oásis, em meio ao deserto escuro das profundezas. A vida brota em abundância ao redor dessas chaminés, como se fossem fogueiras acesas em uma noite sem fim. E aqui vem o paralelo mais fascinante. Luas como a Europa de Júpiter e Encélado de Saturno possuem oceanos subterrâneos e provavelmente fontes hidrotermais semelhantes. Ao estudarmos as profundezas da Terra, estamos também ensaiando o que pode ser a maior descoberta da história da humanidade: vida fora do nosso planeta. E se encontrarmos vida nessas luas distantes, mesmo que apenas microbiana, isso mudaria tudo. A noção de que estamos sozinhos no universo deixaria de ser uma possibilidade, e talvez a primeira pista para a resposta já esteja escondida no coração dos nossos oceanos. Além de revelar criaturas bizarras, o Oceano Profundo funciona como um verdadeiro laboratório para o espaço. As tecnologias que usamos hoje para explorar as profundezas do mar são parentes diretos das que serão usadas nas futuras missões interplanetárias. Robôs que mergulham a quilômetros de profundidade enfrentam condições muito parecidas com o que as sondas encontrarão em luas geladas, como Europa e Encélado. A pressão extrema, a escuridão total, a necessidade de operar de forma autônoma e transmitir dados de longas distâncias são desafios comuns, tanto para os oceanos da Terra quanto para os oceanos alienígenas. Cada mergulho no fundo do mar é como um ensaio, uma preparação silenciosa para quando estivermos prontos para perfurar o gelo de uma lua distante e explorar suas águas secretas. E não é só a tecnologia que se beneficia. Os próprios cientistas aprendem a interpretar sinais, padrões e comportamentos de vidas em ambientes extremos. Essa experiência pode ser decisiva no dia em que encontrarmos algo semelhante fora da Terra. Afinal, se não soubermos reconhecer a vida que resiste nas profundezas do nosso planeta, como poderemos identificar a vida que pode existir no universo? Essa conexão é tão forte que muitos pesquisadores dizem que os oceanos são a nossa estação de treinamento para o espaço. Estudar o fundo do mar é ao mesmo tempo mergulhar no presente da Terra e espiar o futuro da exploração espacial. É como se cada expedição fosse um pequeno passo rumo a outro mundo. E você pode estar se perguntando: ok, o Oceano Profundo é fascinante, mas o que isso muda na nossa vida aqui na superfície? A resposta é simples: muda muita coisa. Explorar os oceanos não é apenas uma curiosidade científica, mas uma necessidade para a sobrevivência e o progresso da humanidade. É nos mares que encontramos pistas cruciais para entender o clima global. As correntes oceânicas funcionam como uma gigantesca engrenagem que regula temperaturas, transporta calor e influencia diretamente os padrões climáticos. Ao estudarmos as profundezas, podemos prever com mais precisão fenômenos como furacões, tsunamis,
e mudanças de longo prazo no aquecimento da Terra. Além disso, cada organismo descoberto pode carregar segredos valiosos. Muitas espécies marinhas possuem compostos químicos únicos, que já inspiram medicamentos para tratar doenças graves, como câncer e infecções resistentes a antibióticos. Quem sabe a próxima grande revolução da medicina não esteja escondida em uma criatura minúscula vivendo no fundo do mar? Também não podemos esquecer o potencial econômico. O oceano profundo guarda recursos minerais raros, usados em tecnologia de ponta, como baterias e equipamentos eletrônicos. Claro, isso abre debates sobre a exploração sustentável, mas mostra o quanto esse território ainda desconhecido pode influenciar o futuro da humanidade. E existe um impacto menos tangível, mas igualmente poderoso: a mudança na forma como nos vemos. Cada nova criatura descoberta, cada ecossistema revelado, reforça a ideia de que a vida é muito mais resiliente, criativa e surpreendente do que imaginávamos. Isso amplia não só o conhecimento humano, mas também a nossa imaginação coletiva. O fundo do mar não é apenas um lugar misterioso, ele é um espelho que reflete os desafios, os perigos e também as oportunidades do nosso futuro. Bem, ao longo da história, o oceano sempre foi envolto em mistério. Para os povos antigos, ele era um território do desconhecido, um lugar onde monstros habitavam e de onde poderiam surgir maravilhas ou catástrofes. Nos mapas medievais, era comum ver desenhos de criaturas fantásticas, serpentes colossais, polvos gigantes e dragões marinhos, ilustrando regiões ainda não exploradas. Era a forma que os navegadores encontravam de dar sentido ao medo do que não podiam compreender. Lendas de sereias também atravessaram séculos, misturando o encanto da beleza com o perigo do engano. Para marinheiros, o canto da sereia simbolizava a sedução do abismo, uma promessa irresistível que podia levar à perdição. Já as histórias de monstros marinhos representavam a luta entre o ser humano e as forças da natureza, sempre maiores, sempre mais poderosas. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, esses mitos não desapareceram. Eles apenas ganharam novas formas. Os filmes, séries e jogos modernos continuam explorando a ideia de oceanos cheios de segredos e criaturas escondidas. Isso mostra que, no fundo, o imaginário humano ainda associa o mar profundo a algo desconhecido, misterioso e até sobrenatural. E talvez seja justamente por isso que, quando assistimos às transmissões reais do fundo do mar, sentimos algo tão intenso. De repente, aquilo que parecia apenas mito, ficção, se revela diante dos nossos olhos, em imagens reais, científicas e irrefutáveis. Criaturas que parecem alienígenas, mas que vivem aqui mesmo, dividindo o planeta conosco. O oceano profundo é um lembrete poderoso de que a linha entre a lenda e a realidade pode ser mais tênue do que imaginamos, e que, por mais que avancemos em conhecimento, sempre haverá espaço para a surpresa, para o assombro e para a imaginação. Então, quando olhamos para essas transmissões do oceano profundo, não estamos apenas observando curiosidades naturais, estamos testemunhando a humanidade expandindo sua fronteira do conhecimento. Passo a passo, mergulho a mergulho, cada expedição é uma prova de que ainda há muito a ser revelado no nosso próprio planeta, muito antes de olharmos para as estrelas. E isso nos conecta a uma questão maior. Se ainda sabemos tão pouco sobre a Terra, como podemos imaginar o tamanho do desconhecido que existe no universo? Talvez o mistério não esteja a bilhões de quilômetros de distância, mas escondido bem aqui, sob os nossos pés, no silêncio das profundezas. Essas descobertas nos lembram de algo fundamental: o mundo ainda guarda segredos. A vida ainda é cheia de mistérios, e talvez seja justamente essa a beleza da essência. A sensação de que sempre há algo novo a aprender, a explorar, a sonhar. E quem sabe, no futuro, quando finalmente encontrarmos vida em outro planeta ou em uma lua distante,
possamos olhar para trás e perceber que as pistas já estavam aqui o tempo todo, no abismo do oceano. O fundo do mar é ao mesmo tempo uma janela para o passado da Terra e um espelho do que pode nos esperar nos cosmos. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like e se inscreve no canal Mentropia, para continuar essa jornada de descobertas com a gente. E eu quero ouvir de você. Você acredita que encontraremos vida nas profundezas do oceano ou fora da Terra? Escreve aqui nos comentários, porque sua opinião faz parte dessa exploração. Até a próxima jornada, exploradores, porque o conhecimento é infinito e o universo, seja nas estrelas ou no fundo do mar, sempre guarda mais segredos do que podemos imaginar.